boa tarde a todos. Eu estou representando o meu diretor de infraestrutura aquaviária, o Dr. Eric, que infelizmente não pôde participar desse simpósio. E, em primeiro lugar, eu queria até primeiro agradecer essa oportunidade, até conversando no almoço, conversando com os participantes. É muito importante simpósios, seminários, discussões como dessa qualidade, dessa natureza, para que as pessoas cada vez mais possamos entender o setor hidroviário. O setor portuário nacional ele já é bem desenvolvido, ele tem suas próprias características, né, o desenvolvimento do país, a abertura dos pós-nações amigas, em 1808, oportunizou todo o setor portuário nacional. E as hidrovias, durante séculos, durante muito tempo, ela foi a via principal que trouxe riqueza, expandiu os territórios nacionais. Só que, infelizmente, nos últimos 50 anos, o setor hidroviário, por questões até de política nacional de infraestrutura de transportes, ela se viu prejudicada, onde foi uma decisão de Estado, né, desenvolver as estradas. As estradas, rodovias no Brasil, elas têm um papel fundamental, a capilaridade, em primeiro lugar, garantir a conexão do Brasil, do nosso território, por rodovias. Isso não pode ser tirado em momento nenhum do potencial que as rodovias têm no Brasil. Só que o momento agora, o Brasil tem que enxergar, e está enxergando, acho que nessa conversa, nesse bate-papo, que não vai ser uma palestra, acho que mais um bate-papo com os senhores, com as senhoras, o que o governo, em especial o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está realizando para, sim, desenvolver o setor hidroviário. Uma coisa que foi colocada pela manhã, até pelo Adailton, pelo Adalberto Caschi, o presidente da Conapra, todos aqueles entendem, e não só nós que estamos do governo, mas principalmente os agroindustriais, todo o pessoal que usa o agronegócio, o minério, eles entendem que a nossa saída hoje de desenvolvimento é no setor de hidrovias. É justamente fazer aquilo que, vou mostrar para os senhores daqui a pouquinho, estamos num momento auspicioso de integração com as hidrovias. E nisso o Departamento Nacional, a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária, conhecendo, vendo, já observando esse andamento, o caminhar das hidrovias, do desenvolvimento do agronegócio para a região norte, conseguiu, desde 2010, né, uma discussão que está interna dentro da diretoria. Eu, na diretoria, no setor hidroviário, eu tenho 20 anos no setor. O Godoy, ele foi meu não antecessor, né? Foi meu tutor em graduação, né? Então eu trabalho no setor desde 98, né? Desde estudante, como estou vendo muitos estudantes aqui, muitos alunos de engenharia, isso é importante. A academia, não só pelo fato de estar na UFPR, mas assim, a academia está junto com o setor de governo e junto com o setor de empresariado para isso, né? E é uma discussão que a gente ficou desde 2010 tentando como viabilizar. E quem já trabalha no governo, na engenharia, nós precisamos de quê? De projetos, de estudo de viabilidade. E a partir de 2010, no DENIT, em especial na Diretoria de Infraestrutura Aquaviária, nós conseguimos colocar a necessidade imperativa de ter os EBTEAs. E hoje eu vou apresentar para vocês o andamento deles e tudo aquilo que já aconteceu em função dos estudos de viabilidade que já foram concluídos. Aí só um pequeno sumário, a coordenação, as fases dos EBTEAs, como é que foram construídos os EBTEAs, que são trabalhos que demandaram uma expertise diferente, né? Uma coisa que no próprio DENIT, o pessoal perguntou da praticagem, né, de uma universidade. Nas escolas de engenharia, o setor de portos e hidrovias, de infraestrutura de transporte em especial, na engenharia civil, ela não tem um tronco estruturante tão forte. Está se mudando isso, algumas escolas estão criando curso de engenharia, de transportes, mas na grande maioria das escolas de engenharia civil ainda não é um tronco estruturante a área de infraestrutura de transportes. Os alunos vão buscar na pós-graduação, na especialização, essa vertente. Aí eu vou explicar rapidamente, eu vou mostrar as hidrovias, onde o status e o que foi realizado, e vamos para a conclusão. Então, só a coordenação dos EBTEAs é uma questão mais burocrática, só o nosso plano de trabalho. Cabe à diretoria, nossa diretoria de infraestrutura aquaviária, junto agora com a coordenação de projetos aquaviários da diretoria de planejamento e pesquisa, a análise e o acompanhamento dos EBTEAs.
e todo o andamento está sendo realizado pela DAC, pela diretoria. Já começou com ela e aí foi decidido que vai concluir esses EVTs que já estão em andamento, vão ser finalizados pela própria diretoria aquaviária. Mas lembrando que a diretoria, a função principal da diretoria aquaviária é a execução dos projetos. E eu vou mostrar para os senhores. Então, rapidamente, a questão das fases, como é que foi pensado com a criação dos EVTs, que era um produto inédito dentro do setor, como buscar as informações, como compilar. Então, nós tínhamos uma fase preliminar de atividade de campo, com reuniões participativas, informações operacionais, fluxo de carga. É importante para cada EVT, eu vou mostrar daqui a pouco o mapa do Brasil, nós temos hidrovias muito diferentes, muito particulares em cada canto do país. Então, garantir que nas reuniões participativas que as pessoas da região, da bacia hidrográfica, fossem ouvidas e conhecer as particularidades era muito importante, e não tentar buscar um padrão nacional de um estudo de viabilidade, de um padrão nacional de hidrovias. Atividades de campo, então reconhecimento terrestre fluvial, levantamento, os dados hidrometeorológicos, levantamento de sinalização, que aí parte mais a engenharia propriamente dita dos projetos. Aí a parte de escritório, com aqueles dados levantados, aí consolidação dos dados e atualização, estudos preliminares, aí começa a discussão de qual alternativa, qual seria o melhor tipo de investimento, num horizonte de 25, 30 anos, que é uma ideia também nossa diferente do que foi imaginado em outros tempos. Nós não temos condições do próprio Estado de fazer grandes investimentos, grandes obras de muito vulto. Então, nós temos que, o pouco orçamento que a diretoria de infraestrutura aquaviária, o próprio o governo federal deixa anualmente de dotação orçamentária, ele tem que ser muito bem aplicado. Então, essa parte de discussão, de modelagem, de gestão, minutas, ela prescindiu essa necessidade de observar quais seriam as principais hidrovias e como nós deveríamos atacar para realmente criar um ciclo virtuoso. Porque hoje, infelizmente, nós temos um ciclo vicioso. Você tenta construir um empreendimento e não é bem sucedido, ou é abandonado, e você fica com um elefante branco, que é o que está sendo noticiado, bem colocado. E no setor aquaviário os recursos são muito pequenos, são poucos orçamentariamente falando, para as infraestruturas, então se buscou o quê? Otimizar ao máximo esses projetos, esses estudos. Aí na fase definitiva, então depois a gente parte para a alternativa escolhida, a elaboração do EVT da alternativa, então análise técnica ambiental socioeconômica, financeira, cálculo de custos, definições de cálculo de benefícios, comparação dos benefícios, análise de sensibilidade, e o que foi o grande diferencial de estudos que o setor hidroviário nacional ele já tem estudos de 40 anos. Há mais de 40 anos, Portobras, outros departamentos que trabalhavam com as vias navegáveis, eles fizeram estudos, só que eles paravam normalmente nas viabilidades, eles não entravam na questão de elaboração de projetos. E esses estudos de viabilidade, contratados, eles têm que entregar projetos básicos, projetos executivos, para definição de vias navegáveis. Então, a gente vai partir não só de uma viabilidade, mas a entrega de projetos. Isso fez uma grande diferença, que vocês vão ver daqui a pouco, a questão da contratação. Quando o DENIT, sabendo da viabilidade de uma hidrovia, ele, ao invés de agora partir da viabilidade, contratar uma outra empresa, uma consultoria, para fazer o projeto, ele já tem um projeto que, a depender do tempo que vai ser executado, ele vai requerer algumas alterações, um novo levantamento, só para avaliar se o rio, as condições hidrológicas continuam aquelas que foram do estudo, e nós partimos para a licitação. Então, o ganho para a execução de obras, efetivamente, vai ser muito maior. E eu vou mostrar no caso que é o nosso primeiro, que é o Rio Madeira. E no final, né, da fase definitiva, nós temos um resumo executivo, um caderno de resumo executivo e a apresentação dos resultados para aquele público, aquele que das reuniões participativas lá, né, que ficaram interessados 1 ano, 2 anos antes, né, que foram entrevistados, eles vão na região, eles vão estar recebendo o resultado em roadshow, mostrando os potenciais, o que foi identificado e o que tem para frente.
Aí só mostrando as principais hidrovias, e isso, o momento de criação, quando da definição de quais seriam as hidrovias potenciais, ele foi baseado justamente num projeto, num estudo que foi feito pelo Ministério do Transporte chamado PHE, Plano Hidroviário Estratégico. Ele foi concluído em 2012 e 2013, e ele apontava as principais hidrovias que tinham realmente para o interesse de integração, de escoamento de produção, deveriam ser rapidamente estudadas. Com base nesse plano hidroviário estratégico do Ministério dos Transportes efetuou a política, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, com a DAC, fez a definição dos estudos de viabilidade. Então, nós fizemos o Madeira, Paraguai, Paraná, Tietê, São Francisco, Parnaíba, os principais. Outros virão. Não acha que isso aqui é um fim nele mesmo, mas aquilo que eu falei anteriormente. Se criarmos o ciclo virtuoso, a tendência de novos estudos já tem em andamento, junto à DPP, na verdade, 2 novos EVTs estão sendo gestionados, já estão começando a entrar em discussão para serem feitos, Aripuanã e o outro no Guamacapim. Então, existe o interesse de outros, de parceiros privados nossos querendo, identificando comercialmente no privado a capacidade de escoamento por outros rios, e aí estão indo ao DENIT, conversando com a DAC, conversando com a DPP para a criação de novos estudos de viabilidade, porque eles viram que os estudos de viabilidade com o projeto, eles estão realmente criando, fazendo com que o setor da infraestrutura hidroviária no Brasil comece a sair da inércia. E aí, só rapidamente, o status, quais já foram concluídos: o Madeira, o Parnaíba, o Tietê, Paraná, Uruguai e Brasil. Paraguai está em fase final agora, que esse é um estudo de viabilidade que foi feito com uma parceria com o FPR, com o ITTI. Então ele já está em fase final agora, ele vai correr uns roadshows em breve, espero, o mais rápido possível, né, Raton? A gente vamos entregar esse produto. O Amazonas, com 87% concluído, São Francisco, 92%, Tapajós, Três Pires, 87%, e o Tocantins, Araguaia, 48%. Então, toda a calha, o Tocantins, Araguaia, só um parênteses, ele está sendo estudado agora de Pedral do Lourenço a Montante. Porque agora o projeto, foi até comentado pela manhã, né? O projeto do derrocamento do Pedral já foi licitado no RCDI, então essa parte já foi superada do Rio Tocantins. Nós temos a Cruz de Tucuruí e nós temos o projeto, a execução do derrocamento do Pedral Lourenço. Então a gente já está enxergando o Rio Tocantins já a montante. E a ideia é caminhar até em direção à capital do estado, Palmas, dentro de um projeto estruturante de derrocamentos, construções de eclusas, que estão sendo elaborados, vão ser apresentados nesse estudo de viabilidade. E uma possível, no futuro, a utilização do Rio Araguaia. Só que o Rio Araguaia ele tem uma questão ambiental, ele é muito sensível na questão ambiental, então, possivelmente, os esforços agora na calha do estado, no interior do país, vão ser todos no Rio Tocantins, pegando o estado do Pará e o estado Tocantins em especial. O Rio Araguaia vai demandar ainda estudos ambientais mais sensíveis, porque ele, 5 anos atrás, um ministro do meio ambiente à época falou que o Rio Araguaia era um rio-parque. Então, nesse momento, o Rio Araguaia vai ter algumas impedâncias ambientais muito mais críticas para a instalação portuária, para você acessar, criar variantes rodoviárias, por exemplo, para acessar terminais hidroviários. Então, o Rio Araguaia hoje está sendo estudado, junto com o afluente dele, o Mortes, que o sistema é Tocantins, Araguaia e Mortes. Então, só o Tocantins, vem o Araguaia na divisa aqui do Tocantins com o Pará, com Mato Grosso, e o Mortes já entrando numa parte mais ao sul aqui do norte de Goiás. Agora eu vou mostrar o que a gente vai falando, pessoal, o que realmente já foi feito, que está sendo feito e executado. Bom, no Rio do Madeira, uma das intervenções, já um produto que saiu do estudo de viabilidade do Rio Madeira, foi a dragagem, uma contratação de dragagem de 5 anos, realizada pela DAC e DENIT.
de um valor de 81 milhões, então são 5 anos a empresa vencedora ela vai ter que garantir um calado operacional na hidrovia nesse contrato durante 5 anos, com base, a base do estudo foi o projeto que estava no estudo de viabilidade. Foi feita uma atualização, porque da época que foi feito o projeto até a licitação teve um tempo, um gap, então a gente tem que ir a campo de novo verificar os passos críticos, um pouquinho de engenharia de hidráulica, os pontos de dragagem. Atualizado, foi feita a atualização, licitação e já foi contratado, junto com uma supervisora de meio ambiente. Todos os projetos nossos na diretoria Ecoaviária agora saem já com o projeto do parte de engenharia, junto com uma supervisora do serviço e uma supervisora ambiental, para poder ter o acompanhamento contínuo, não ficar descasado, que era um problema no próprio DENIT, um descasamento entre a execução da obra e a parte principalmente ambiental. E aí depois o órgão ambiental era um questionamento, aí poderia interromper a obra. Então, para evitar essa interrupção, os contratos estão saindo já de uma forma casada. O levantamento hidrográfico e reimplantação da sinalização hidráulica casada junto com esse prédio de dragagem, isso é um trabalho que a diretoria Ecoaviária nos últimos 5 anos ela está fazendo uma parceria muito profícua com a Marinha do Brasil. Então, nós temos vários termos de execução descentralizada com a Marinha, com o comando do 9º, o 6º no Paraguai. Nós temos discussões com o 2º, agora o Distrito Naval, com a questão de São Francisco. Então, o 4º em Belém. Então, também uma ideia, né, que foi construída e foi sedimentada na diretoria Ecoaviária é buscar os nossos parceiros. E um parceiro de primeira ordem conosco é a Marinha do Brasil. Ela sempre foi nossa parceira e sempre vai ser nossa parceira. Então, são projetos de sinalização, são projetos, possivelmente alguns projetos de manutenção dos IP4, alguns outros projetos que estão sendo trabalhados com a Marinha, justamente para que todos os agentes públicos federais possam trabalhar da mesma forma, juntos, e não mais de uma forma separada. Porque aí daqui a pouco um vai, não, mas você não me avisou, e você acaba o quê? Para o público, para o governo, para o empreendimento, e a sociedade não recebe aquilo que ela gostaria. Então, a gente está construindo uma rede, né? Esses espaços, como esse simpósio, mais uma vez agradecendo, são ótimos para que os atores, nós começamos a trabalhar de uma forma mais cinética, conhecendo um outro, se falando, olhando, né? Entre coordenações, entre diretorias, entre órgãos federais, particulares, cada um conhecendo o que o outro está fazendo e somando esforços. Então, na calha do Amazonas, o investimento de 157 milhões, na calha do Madeira em especial, e a Veteia do Amazonas, que está em conclusão, de 14 milhões. Tapajós, Telespires e o Tocantins, Araguaia. Então, nós temos o EVTE em fase de conclusão também, 17 milhões, né? O derrocamento Pedral, que é a nossa maior obra hoje, né? 560 milhões, mais a supervisão da obra, 17 milhões. O manutenção e operação da eclusa de Tucuruí, isso é um outro detalhe que nós temos eclusas, não basta só construir e fazer um investimento, nós temos que manter e operar as eclusas. E ele é um investimento, é um investimento, eu não falo como gasto, porque se você tem uma infraestrutura onde já foi feito esse investimento, ele continua sendo investimento para garantir a operação e a manutenção do equipamento. São hoje 16 milhões em 5 anos, então algo em torno de 3 milhões e pouco por ano. Tem que ser contabilizado isso, senão a eclusa fica interrompida e a embarcação não pode continuar a viagem. E a ideia é a hidrovia só se dar com garantia de navegabilidade. Sem ela não tem sentido. Não tem como fazer uma variante como uma rodovia, né? Cai uma ponte e faz um desvio de 100 km. Na hidrovia a gente não tem esse poder ainda. O EVTE Tocantins está em conclusão 8,5 e a implantação da sinalização entre Miritituba e Santarém, que é o primeiro trecho da hidrovia do Tapajós Telespires. E uma outra definição técnica, a diretoria está sendo primando pela parte técnica de engenharia, os investimentos vão se dar da foz a montante, para garantir a continuidade. Então, hoje, já existem grandes players de commodities com terminais que o Theo Adalberto apresentou, comentou, no Tapajós, que estão instalados em Miritituba e Tuiutaba, do outro lado do rio, que precisam de uma sinalização, precisam da garantia dessa via bem sinalizada. Então, a diretoria está com um projeto, está em discussão desse implantação de sinalização
vai fazer uma licitação em breve, já está terminando a parte de orçamento da sinalização, para a implantação dessa sinalização e garantir a segurança da navegação nesse rio, nesse trecho. No futuro, com a construção da hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que é a primeira aqui, a 80 km de Miritituba, ela vai demandar uma eclusa que a gente vai ganhar mais 150 km e assim nós vamos galgando, né, a hidrovia, crescendo a hidrovia. A hidrovia do Parnaíba, então ela foi o ETE concluído já, onde ele apontou a necessidade. Aqui é interessante porque ela coloca bem claro que a viabilidade da hidrovia se dá até Teresina. E de Teresina nós temos um hub rodo ferroviário. Você pode pegar as cargas em Teresina, criando um terminal multimodal e fazendo o tombo para Pecém, ou até pegando um ramal da Transnordestina indo para Suape. Então existe, ou você ainda para Itaqui, por BR. Então existe essa ferradura aqui, né? E o estudo de viabilidade foi bem claro. Ele falou, a viabilidade é você tirar as cargas da região sul do Piauí, do Maranhão, aqui, Balsas, a região aqui, né? De Seu Martins, Balsas, no Maranhão, Ribeiro Gonçalves, levar pela hidrovia e ao invés de chegar em Luiz Correia. Esse trecho de Teresina a Luiz Correia, o rio Parnaíba, ele é muito raso, então demandaria uma dragagem muito elevada. Então, a importância de trabalhar a multimodalidade, aquilo que a EPL comentou, esse estudo de viabilidade estão deixando bem claro para que a gente possa explorar isso melhor. O São Francisco está em conclusão também, ele é interessante, ele é peculiar porque ele não tem uma ligação com o mar, então e nem um afluente de outro que vai para o mar, né, diferente do Madeira, do Solimões. Então, a ideia de Juazeiro até Pirapora é começar a retomar as atividades da hidrovia nesse trecho, que a gente chama aqui de trecho 3 agora, foi redenominado, que é de Juazeiro até Ibotirama, e depois garantir o escoamento, fazer as dragagens de manutenção, que são dragagens de manutenção, não são de aprofundamento, são para garantir o que já existia no rio, para que a carga comece a circular nesse sentido. O que aconteceu? Aí foi até na primeira apresentação, à medida que foram feitas as BRs, o rio foi perdendo, a carga foi perdendo interesse, porque eles tiravam daqui da região oeste baiano, por exemplo, e vêm de caminhão direto para o litoral. Esqueceram a possibilidade de utilização da hidrovia. A ideia é buscar agora retomar isso. A hidrovia do Paraguai, que é o estudo, então nós temos não somente o EVTEA, que está em finalização agora com o FPR, mas já temos alguns serviços, levantamentos hidrográficos com o 6º Distrito Naval. Isso é um contrato que nós temos desde 2009, de manutenção e reimplantação da sinalização à medida que mudança do canal de navegação. Então é necessário, então a Marinha é a nossa parceira, nós temos um TED com eles. E aí esse ano passado nós fizemos o TED do Tramo Sul, nós tínhamos do Tramo Norte, e aí fizemos o do Tramo Sul, com a mesma ideia de manutenção da sinalização, levantamentos hidrográficos, elaboração de cartas náuticas, que aí não só cartas náuticas em papel que você baixa no site da DHN, mas elas eletrônicas também. Então, no projeto, no futuro, não em curto prazo, mas em médio e longo prazo, é que as principais hidrovias brasileiras tenham já cartas eletrônicas hidroviárias. Isso vai dar um salto para os comboios, um salto para as empresas de navegação. Elas com as cartas eletrônicas atualizadas, junto com o DENIT, junto com a Marinha do Brasil, a qualidade, a segurança é muito maior. A hidrovia do Paraná, onde tem uma série de... Na verdade, como ela está toda entre hidrelétricas, né, tem só um pequeno trecho que é de corrente livre, próximo a Porto Primavera, o resto são quase todos em represas, né? E o único local que nós temos, foi identificado, já é um local já conhecido, que é em Guaíra, nós temos um projeto de derrocamento que hoje não foi executado, é um projeto até simples, foi feito em 2009 pela própria UFPR, pelo ITTI em 2009, 2010, só que ele tá judicializado, que é um outro problema que nós temos no setor, no Brasil inteiro, no setor de infraestrutura, basicamente, em especial no setor de hidrovias. Nós temos, ele foi judicializado, então hoje ele está no STJ, essa impossibilidade de execução é derrocamento muito simples,
em comparação ao derrocamento do Pedral do Lourenço, em volume, ele não chega nem a 10%, só que ele está com uma ação da justiça. Começou em Umuarama, e aí foi subindo todas as etapas judiciais, foram sendo... E hoje está no STJ. Então, infelizmente, qualquer intervenção que queira se pensar em Guaíra, o próprio derrocamento que o projeto executivo está pronto, ou uma alternativa, um canal alternativo, ele esbarra nessa questão judicial. Onde esbarra a questão judicial? O setor, a área ambiental, o IBAMA, no caso, ele está impedido de emitir uma licença prévia ou licença de operação para a execução do serviço. E sem a licença não vai para a licitação, então ela está impedida. Então, onde foi questão ambiental. Aí está se discutindo, junto à Procuradoria do DENIT, foi feito até um simpósio no final do ano passado, junto com a Procuradoria do DENIT, onde foi apresentado o problema judicial, a judicialização das hidrovias no Brasil. E nessa apresentação, eu apresentei 3 casos que nós temos, clássicos, um do Paraguai com os índios Guatós, a questão do bugre, uma questão da sinalização no Madeira e outra no Araguaia, foram 4 casos, na verdade. E foi deixar aí o pessoal da Procuradoria, a própria AGU do DENIT, está agora ciente, está sensibilizado, e já vamos fazer um trabalho em parceria para que a gente possa desconstruir essa ideia das hidrovias, né? Que todo mundo fala, até eu já participo de alguns simpósios ambientais, e todo mundo fala mal do caminhão, fala mal do trem, acidentes, poluição, mas na hora, então tá, o Brasil tem alternativa. A alternativa é a hidrovia. Ah, não pode. Não, isso aí não pode ser assim, não. Calma aí, como é que é isso? Me explica melhor. É um pouco também a importância de eventos como esse. É importante para que o público conheça. Nós precisamos, cada vez mais nós que trabalhamos no setor de hidrovias, portos e hidrovias, nós temos que falar mais, nós temos que aparecer mais e não ficar no nosso mundo, né, nosso pequeno mundinho aqui, discutindo entre a gente que nós já conhecemos, nós sabemos de tudo, nós gostamos, quem é dessa área está na área porque gosta, então ela tem que, o outro público também, as pessoas entenderem isso. O Tietê que foi colocado, então, o Tietê foi uma parceria, um protocolo de tensões do governo federal, construído em 2009, onde foi, no final, são 900 milhões do governo federal e 1,2 bilhões do governo estadual, com umas 34 intervenções. Esse é um projeto que é a hidrovia que nós temos mais estruturada, essa hidrovia que é uma hidrovia estadual, né, no caso Rio Tietê, que já tem 11 eclusas. Então, todas as grandes intervenções já foram executadas, então hoje a gente tem que otimizar e melhorar a capacidade de utilização dela, com criação de centro operacional. Então, foi feita essa parceria que está em franco investimento dos 2 governos no Rio Tietê. A Brasil-Uruguai, que é uma hidrovia binacional, então está o estudo de viabilidade concluído. O outro produto do estudo de viabilidade é o projeto de dragagem, que até meados desse ano ele já está em fase final de aprovação de orçamento, a questão que nós temos que aprovar pela 8666 os custos, né, a questão de custos orçamentários da intervenção. Então, até meados desse ano já vai sair a dragagem da Lagoa Mirim e aí reativar o sistema fluvio-lacustre aqui, do sul do país. Tem interesse grande do Uruguai para o escoamento para o porto de Rio Grande. Então, existe um interesse binacional dos 2 países aqui. Gente, eu queria só, em últimas palavras, mais uma vez agradecer, mostrar para os senhores, para todos os presentes, que o governo, o Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos, no seu Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, especificamente com a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária, está atenta, está buscando realmente dar resposta à sociedade, à execução das atividades, tá? Dentro de um projeto estruturante, é um projeto de médio e longo prazo. Algumas ações já estão sendo realizadas, eu vou conseguir mostrar para vocês rapidamente, que dão investimento de ordem de quase de R$1 bilhão, né, nos próximos 2 anos. Tá? E que o cenário do setor é auspicioso. Agora, vocês estão vendo que tem muita coisa a ser feita ainda e nós contamos com todos os senhores para nos apoiar também nessa tarefa. Muito obrigado.